pessoal, sejam bem-vindos ao Ponte do Eu, o ponto de encontro das pessoas que querem melhorar a cada dia. Eu sou a Marina Siqueira, sou psicóloga e hoje nós vamos falar um pouco sobre autismo. E esse é um vídeo um pouquinho diferente, tá? A gente vai fazer uma interação aí. Então você da sua casa vai poder interagir comigo aqui, tá? Espero que vocês gostem. Aqui em cima, eu acho que é aqui, vai aparecer um balãozinho e toda vez que eu fizer uma afirmação, eu vou esperar um pouquinho, aí você vai pausar o vídeo e vai escrever aqui em cima, vai clicar aqui em cima se é mito ou se é verdade, tá? É uma forma aí de trazer para o YouTube as enquetes que a gente faz lá no Instagram também, tá? Se você quiser participar lá também, fique à vontade. Bom, gente, o autismo é um tema muito importante, muito relevante e que pessoas têm muitas dúvidas acerca disso, tá? É o seguinte, a gente tem uma seguidora lá no Instagram que pediu para que a gente falasse um pouquinho sobre os diferentes graus de autismo. Só que como esse tema ele é muito amplo, a gente resolveu não fazê-lo no FAQ e trazer aqui para o vídeo de psicologia, para a gente poder ampliá-lo um pouco mais, até porque ele gera muitas dúvidas, muitas polêmicas e muitas controvérsias, tá? Então, vamos lá? Bom, autismo é uma doença. Vocês acreditam que isso seja um mito ou uma verdade? Cliquem aqui. Bom, gente, o autismo não é uma doença, isso é um mito, tá? Na verdade, o autismo, ele é um transtorno, ele está enquadrado aí no F84, nos transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Ele é uma síndrome neuropsiquiátrica e tem algumas alterações desde idades muito precoces, tá? Então, antes dos 3 anos, é possível a gente identificar alguns sinais de crianças autistas, tá? Normalmente, às vezes o que acontece? Às vezes a criança tem um desenvolvimento normal até os 3 anos de idade, ou aparentemente normal, e de repente ela começa a regredir, ela para de falar, para de interagir com os pais, diminui o contato visual, e aí a gente chama esse de um autismo regressivo, tá? Então, assim, normalmente ele apresenta sinais até os 3 anos de idade, ou mesmo antes, ok? E assim, existem alguns desvios qualitativos na comunicação, na interação social, no uso da imaginação. As crianças autistas, elas têm dificuldades, por exemplo, em entender piadas, crianças e adultos, tá, gente? É porque eu trabalhei muito tempo com criança autista, então eu sempre me refiro a crianças, mas crianças e adultos costumam ter aí alguns desvios na linguagem. Às vezes a criança não fala, ou às vezes fala, mas fala de uma forma precária, usa termos inadequados, sabe? Então, assim, existem desvios na linguagem, na comunicação, né? Na interação social e no uso da imaginação, ok? Bom, próximo. O autismo tem cura. Isso é um mito ou uma verdade? Clica aqui. Bom, gente, por não ser uma doença, o autismo não tem cura. Mas ele tem tratamento. E isso é muito importante ser falado, porque quanto mais cedo o tratamento, mais chances essa criança tem de se desenvolver novas habilidades, de aprender novas coisas, tá? E esse tratamento, ele precisa ser multidisciplinar, não é só um tratamento médico com medicamentos, é necessário um psicólogo, um fonoaudiólogo, tá? Às vezes a criança não sabe, não consegue falar ainda, a fonoaudióloga vai estimular, a psicóloga vai ensinar algumas coisas, como apontar, por exemplo, que é algo básico para que a criança aprenda posteriormente a falar, tá? É necessário também um acompanhamento de nutricionista. Existem crianças que têm alergia a determinados alimentos, tá? E aí isso acaba fazendo com que ela tenha mais crises ou que ela tenha dificuldade de comer, muda um pouco o comportamento dela e etc, tá? Então, assim,
Vários profissionais vão estar envolvidos, terapeuta ocupacional, tem criança que às vezes não consegue comer determinadas texturas, não toma banho direito por causa da sensação da água caindo no corpo, tá? Então assim, sempre ter isso em mente, o tratamento multidisciplinar é extremamente importante, ok? Bom, vamos para o próximo ponto aí. Existem diferentes graus de autismo. Isso é um mito ou é uma verdade? Bom, gente, existem sim diversos níveis, graus, na verdade, de autismo. A gente fala em leve, moderado e severo, tá? O autista aí de grau leve, ele é considerado o Asperger, né? A gente não usa mais esse termo, a gente não fala mais disso atualmente, mas é aquela criança que ela tem algumas características, ela tem os comportamentos repetitivos, né? Ela tem um hiperfoco, digamos assim, em algumas coisas, às vezes gosta muito de futebol, então ela aprende tudo de futebol, sabe? Ou então adora calendário e tem calendários de 1900 bolinhas, sabe? Então, assim, ela tem alguns comportamentos, às vezes tem alguma dificuldade na linguagem, etc. Mas não são tão evidentes. Às vezes são crianças que demoram um pouco para serem diagnosticadas como autistas, tá? São algumas características um pouco mais leves, mas elas existem e elas precisam ser tratadas também, precisam ser cuidadas também, para que não comprometam tanto o desenvolvimento dessa criança posteriormente, tá bom? Existe também o grau moderado, como eu disse, e aí a criança já apresenta algumas dificuldades maiores, um maior número de sintomas, de características, chama um pouco mais de atenção, mas não chega a ser um grau severo, né? Onde a gente às vezes tem um comprometimento grave na linguagem, grave na interação social, às vezes a criança não fala mesmo, ela às vezes tem um déficit cognitivo associado, então fica mais complicado. E assim, uma característica bem acentuada do grau severo de autismo é essa fala bem precária, bem comprometida, tá? E todos os níveis precisam de tratamento. Não é porque a pessoa é autista leve que ela não precisa de tratamento, tá? Na verdade, é muito necessário esse tratamento para que a criança se desenvolva de uma forma plena, para que ela aprenda novas coisas e etc, tá bom? O tratamento é essencial. E outra coisa também, gente, a identificação do autismo já nos primeiros meses da criança é essencial e é possível. Existem sinais que a criança dá, tá? E quando você leva a criança no médico ou no psicólogo ou em algum outro profissional que atua na área, eles vão elencando esses sinais e esses sintomas, tá? E às vezes, por exemplo, existiam alguns casos em que os pais traziam que no aniversário de 1 aninho da criança, né, aquele primeiro aniversário, foi uma luta para a criança olhar para a câmera para tirar foto, né? Eles trazem muito isso era muito comum. Ou então, às vezes, era aquela criança que ficava mais isolada, não queria brincar com os coleguinhas e assim, não demonstrava muito interesse, sabe, na relação social, não olhava tanto para a mãe ou para o pai. Também pegava um objeto, por exemplo, um carrinho, e ficava lá rodando a rodinha, ao invés de brincar com o carrinho, né? Vum, 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 não. Ficava lá, olhando e rodando a rodinha. São sinaizinhos pequenos, são sinais leves, são sinais que não chamam tanta atenção, mas que são possíveis de serem identificados, tá? Bom, vamos para o próximo ponto aqui. Autistas não gostam de pessoas. Isso é um mito ou é uma verdade?
Bom, gente, isso é um mito. Os autistas, eles têm sentimentos, eles têm interesse em determinadas atividades e tudo mais. E isso vai depender do grau do autismo também. Existem crianças que vão querer sim ficar um pouco mais isoladas e outras que vão te abraçar e querer estar perto de você, às vezes até por uma questão sensorial mesmo, mas vão querer estar perto, né? Vão manter o contato com você, vão se sentir tristes quando os coleguinhas da escola as deixam de lado, tá? Então, assim, às vezes o que acontece é que a criança não sabe expressar muito bem seus sentimentos, suas emoções, exatamente por essa falha na comunicação, né? Essa precariedade na comunicação, na linguagem. E aí, um psicólogo pode ajudar essa criança a entender melhor os seus sentimentos, as suas emoções, a identificá-las, a nomeá-las, tá? Então, assim, não pensem que os autistas não gostam de pessoas. Na verdade, eles têm uma dificuldade na interação social e na linguagem, o que acaba, às vezes, atrapalhando o convívio, né? Dificultando, na verdade, o convívio com as pessoas, tá? Outro ponto aqui. Autistas não entendem o que está acontecendo ao seu redor. Isso é um mito ou uma verdade? É um mito, gente. E assim, mesmo que a criança não fale, ela pode entender muito bem o que está acontecendo, tá? Existem autistas que às vezes não falam, né? Mas a gente insere o PECS nele. E aí ele demonstra que ele entende o que está acontecendo ali pela figurinha. Ele te entrega uma figurinha e ele quer, por exemplo, água. Aí ele te entrega um copo de água, uma figurinha com um copo de água. Ele entende o que está acontecendo. A dificuldade dele é em falar, eu quero água. Tá? Da mesma forma, às vezes, que existem crianças que não têm o PECS, por exemplo, mas que entendem o que a mãe fala. A mãe fala assim, não coloca o copo aí. A criança não coloca, tá? Então, assim, o autista, ele vai ser movido, digamos assim, através de comandos. Então, se você diz pra ele que ele não pode fazer aquilo, ou que ele pode fazer aquilo, ou que tá ok, ele pode te entender sim, tá? Então, essa ideia de que os autistas não entendem, que eles não sabem o que está acontecendo ao redor dele, só dificulta mais ainda o tratamento, tá? Outro ponto. Nem toda criança autista é agressiva. Mito ou verdade? É verdade, gente. Assim como as outras questões, vai depender do grau de autismo. Nem toda criança é agressiva. Existem crianças que são agressivas sim, e elas precisam de tratamento, tanto farmacológico, quanto psicológico, fonoaudiológico, nutricional, tá? Então, assim, podem haver crianças agressivas, como podem não haver crianças agressivas autistas, tá? Autistas são assim porque não foram amados, principalmente pela sua mãe. Mito ou verdade? Esse é um mito, gente, bem antigo, né, da mãe geladeira, em que diziam que a mãe não foi suficientemente boa, né, não cuidou da criança, não dispensava aí os cuidados, os carinhos que uma mãe de um não autista dispensaria. Gente, isso foi no início do século passado, já caiu por terra há muito tempo. A gente entende aí o caráter neurológico, né? O autismo como um distúrbio neurológico, né? Um transtorno. Então, assim, a questão genética. Então, não há muito mais, não há muitas teorias que ainda se agarram a essa questão da mãe geladeira, tá? Agora, por último, todo autista balança o corpo. Isso é verdade ou é mito? Bom, gente, isso é um mito. O balanceio, ele faz parte do repertório comportamental de alguns autistas, tá?
mas podem aparecer outras coisas, como por exemplo, às vezes ranger os dentes, balançar as mãos, andar na ponta dos pés, tá? Isso vai variar de autista para autista. Nem todo autista vai ficar balançando o corpo para frente e para trás, tá bom? Bom, gente, é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem saber sobre mais alguma coisa, é só entrar em contato com a gente ou pelo Instagram, @pontedoeu, ou por aqui mesmo, no YouTube, nos comentários, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar algumas referências de linguagem simples para vocês poderem entender direitinho, tá? E não se esqueçam, curtam, comentem, compartilhem para que a informação chegue a mais pessoas e chegue de uma forma produtiva, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo vídeo.